Recentemente foi lançado A Odisseia de Nolan, um grande lançamento aí, né, que muita gente está falando bem, muita gente está falando mal, promete dar uma grande bilheteria, mas não por isso é um bom filme. Vamos falar disso, falar de pontos positivos, pontos negativos, falando aquilo que a gente pensa tanto como adaptação e como filme, e principalmente focando em pontos que muitas das vezes uma galera não falou, mas que eu acho importantíssimo serem contados. Estou aqui com o Bigode, né, um especialista em A Odisseia, né, tem muito mais repertório do que eu, porque eu não li os livros, ele leu, então tem um pouco mais de propriedade. E antes de começar introduzindo aí a nossa opinião, o que a gente achou que ficou legal, o que a gente achou que ficou ruim, gostaria de perguntar para você, Bigode, o que é Odisseia? O que é essa grande história, né? Como que ela começou e por que sequer o Nolan pensou em adaptá-la, né? Eu acho que não é nada. É bem justo, né, a gente começar já dando um contexto para todo mundo aí. Não que seja uma coisa que acho que a maioria de vocês já não saiba se parou aqui nesse vídeo, mas mesmo assim é bom que aí você já tenha uma noção de que a gente tá um pouco por dentro do que foi feito, né, no filme, antes mesmo de assistir o filme, narrativamente falando. Então, o que que é a Odisseia? A Odisseia, ela é nada mais, nada menos do que toda uma sequência de eventos que acontecem devido aos deuses, né, à vontade dos deuses, né, de acabar fazendo com que os humanos virem peões, assim, de certa forma, né. Essa é uma possível interpretação, né, mas isso ele acaba não sendo tão levado em consideração no filme. Então, sendo bem direto, a Odisseia se passa depois da Guerra de Troia, né, um evento que reúne os maiores heróis e guerreiros da Grécia naquele período, né, onde, eh, a Helena de Esparta acaba sendo levada para Troia e acaba, né, ganhando a alcunha de Helena de Troia e tudo mais, né, pelo príncipe Paris, né, príncipe troiano, e isso acaba fazendo com que o Agamenon e o irmão Menelau, naquele momento era o novo rei de Esparta, juntam o maior exército dos heróis gregos, né, contra o maior exército de heróis troianos, né, e também com o auxílio de alguns deuses. No final da guerra, nós temos o regresso de alguns personagens. A Ilíada e a Odisseia focam em alguns principalmente, mas a Odisseia dá mais o destaque, né, o protagonista, com certeza, é o Odisseu. E eu diria até que se for para dar um protagonismo a mais, né, uma coisa que a gente não vê tanto no filme, iria para o filho do Odisseu e para a esposa deles. Então é uma história de família, né, eu diria que isso é bem claro, assim, para quem tá vendo, né, e também sobre política, estratégia, né, esse é um laço que une muito essa família, a família toda do Odisseu, eles são muito malandros, assim, né, o Odisseu não é só um cara inteligente por uma questão de conhecimento, mas ele usa literalmente o conhecimento dele como uma espada. Tanto que o próprio filme acaba, né, falando sobre uma questão mais positiva, ele acaba, indo muito bem nessa questão de falar que o Odisseu, ele é o cara que resolve os problemas quando a força não resolve, né. Ele resolve as coisas na inteligência, e obviamente mesmo sendo malandro, né, as coisas têm consequências, e isso o filme também, na minha opinião, acaba fazendo bem, que é mostrar, tipo, que você ser esperto e tentar não resolver as coisas na força bruta, às vezes, tem consequências maiores do que se fosse o contrário. Então, essa é basicamente a história da Odisseia. Então, o Odisseu vai, né, de Troia, das praias de Troia, até Ítaca, só que ao longo da jornada ele acaba parando em em várias ilhas por uma questão, às vezes, de orgulho dele, faz merda e acaba, né, sendo afastado de casa. Às vezes a tripulação, que não confia nele, acaba causando problemas, mas no final a gente vê que ele consegue, só que tem toda uma moral por trás, né, do quanto ele abriu mão de si mesmo e do quanto ele teve que pagar para chegar lá, e tanto pelo comportamento dele, tanto pelas coisas pelas consequências de suas ações e de outros também, né, das escolhas. Então, é muito interessante, toda essa história, porque ela consegue você consegue criar múltiplas narrativas diferentes por conta de ponto de vista, mas não significa que Homero não tenha mensagens principais. Isso é muito importante ser dito e é o que eu vejo muita gente esquecendo
de, de colocar ênfase, né? Porque não quer dizer que você tem, não é tudo abstrato, tá ligado? O cara tinha sim alguma coisa que ele queria comunicar, e tem momentos chaves que o filme deixou passar, onde ele queria realmente dar uma atenção nisso, né, de desenvolvimento de personagens e amadurecimento e consequências, que o Nolan optou por não colocar, e eu senti uma grande perda nisso. Mas é isso. Uhum. Inclusive, né, um assunto que eu já gostaria de introduzir, né, nesse vídeo é justamente as mudanças nas quais o Nolan mudou, né, quais as principais mudanças da obra original pro filme. E eu gostei muito que você citou aí o Homero, né, porque justamente eu acho que agora eu gostaria de te perguntar, o Homero ele tá, Homero não, o Odisseu, perdão. Eu gostaria de perguntar, o Odisseu ele tá burro? Porque o que acontece? Eu acho que um fator que, eu, inclusive, vi uma galera comentando, é que o Odisseu, todo mundo fala, não, porque ele é um cara muito esperto, porque ele resolve, né? Quando ele não consegue resolver na força bruta, ele pensa e tal. Mas, sinceridade, nesse filme ele não tá pensando muito, não. Ele usa muita força bruta, até mais, tem uma hora que ele vira quase que um super-herói. E eu sinto que, primeiro que eu acho que o Nolan, ele tratou o Odisseu como um cara muito heróico. Heróico até demais. Ele com uma galera, ele não é tão heróico assim. Ele é tipo um cara mais esperto, um cara que passa mais a perna nos outros. Ele tem umas sacadas no livro que eu achei elas muito interessantes, tipo a parada do escudo, né, que pra quem não sabe, tem uma passagem que eles chegam na ilha e tem uma lenda na qual fala que o primeiro homem que pisar na areia, ele vai morrer. E aí ninguém quer pisar na areia, óbvio. Aí o que o Odisseu faz? Isso é no início da guerra de Troia, né? Exatamente. Fala que o primeiro soldado que pisar na areia vai morrer. Morrer. E aí o que ele faz? Ele joga um escudo na areia, pula em cima do escudo e não morre. Aí fala, pô, ô galera, pode pular, né? Eu tô de boa. Aí um cara vai lá, um tonto, pula e acaba morrendo, porque quando ele pula em cima do escudo é como se ele não tocou na areia. Então, por isso que ele não morreu. Então eu senti muita falta dessas sacadas, né? Essa coisinha um pouco mais esperta dele e tal. Eu senti que ele tá muito quieto, ele tá muito sem. Ele não fala aquilo que ele sente, ele deixa os caras morrerem e não fala nada sobre aquilo. Essas sacadinhas acabam sumindo, resolve tudo muito na força bruta. Então eu penso. Né, então eu quase chego na conclusão de que o seu ficou burro e eu queria saber o que você acha, né? Eu concordo com essa observação. O personagem realmente ficou mais voltado para uma coisa, um herói mais padrão, digamos assim, mais convencional, né? Até mais focado numa moral e honra que o próprio Odisseu não leva no original, sabe? É uma É, coisa meio ocidental demais, né? É uma visão meio então, ocidental de uma parada os não gregos, tão eles assim. têm sim um senso de honra, e alguns personagens mais do que outros. Tanto que dentro do próprio exército do Agamenon, o Odisseu não era bem visto, tá ligado? Alguns eram meio que dividido ali, né? E é óbvio que ele tinha o respeito dele, eles sabiam do potencial de letalidade dele, principalmente em estratégia, mas e ser um cara ardiloso, né? Então a galera ficava com um pouco de receio de aprontar com ele, né? Menos um dos generais lá, que eu até comentei lá depois que a gente saiu do cinema. Eu vou ficar devendo o nome dele, mas esse cara, ele tem um tipo de inteligência diferente do Odisseu, e os dois eles tinham meio que essa rivalidade aí, até o momento que o Odisseu conseguiu, né, botar em xeque ele, por uma questão de realmente ter um emocional mais frio do que o cara, tá ligado? Ele conseguiu armar pro cara ser executado, se eu não me engano. E, mas ele era inteligente no quesito informação, né? O Odisseu, ele é conhecedor também de, dos contos, de tradições e coisas do tipo, e é assim que ele pega e acaba utilizando muitas coisas contra os inimigos, né? Essa parada do cavalo de Troia, tanto no filme quanto no livro, é um dos ardis, né, que é a questão de aproveitar do conhecimento, da admiração que o povo inimigo tem por um símbolo para conseguir infiltrar dentro da cidade. Então, ele é um cara que ele, quando convém, ou às vezes quando realmente não tem mais o que fazer, o Odisseu, ele, se tiver que fazer a pior coisa possível para conseguir dar certo, né, para fazer as coisas acontecerem da maneira que é necessário, ele faz.
E isso o filme não deixa claro, né? Ele não Inclusive, faz isso. inclusive acho um traço muito mais interessante, né? Torna ele muito mais humano e muito mais identificável. Eu senti aí que poderia ter sido mais bem aproveitado, né? Esse É. traço de personalidade, né? Do Odisseu. O roteiro dá mais trabalho também, né? Se parar pra pensar que o cara vai ter que e ficar encaixando um monte de coisas pra deixar ele mais esperto. E vamos deixar claro, cara, o Nolan deu declarações falando que esse filme ele é pra geração atual. A geração atual, querendo ou não, vamos desculpar, não gosta de coisas muito complexas, não gosta de pensar. Porque uma recomendação que eu faço, inclusive, não leiam a Odisseia se vocês forem ver esse filme. Se vocês lerem a Odisseia com paciência, com atenção, se vocês já gostam de mitologia, a chance de você gostar, deixando seu posicionamento político de lado, obviamente, né, lendo aquilo, mas removendo o ego, né, da parada, tipo assim, poxa, removendo que defender esse filme ou falar mal desse filme é agora uma questão política dos partidos que eu apoio, das pessoas que eu apoio e não apoio. Você remova seu ego, leia a história, e se você quiser respeitar aquela história, né, e o autor, é impossível você amar esse filme ou gostar muito. Não tem como. Não, isso que eu ia falar. Se É, você gostou desse não tem filme, como. não leia o livro. Porque você vai passar a É, odiar esse filme. é. Então, e o contrário também. Então, eu acho assim, agora que você viu o filme, é a hora de você ler o livro. Eu acho melhor, é um caminho melhor do que o contrário, Aí você vai tá começar a ligado? concordar com a gente, que tem vários erros. Então, sinta-se à vontade. Caso você remova a questão, né, política, porque o Nolan, até nas oportunidades que ele poderia utilizar da questão, né, de posicionamentos políticos que ele é mais favorável atualmente, ele não fez bem, né? A gente falou agora do Odisseu, né, que ele podia ter sido mais ardiloso e não passar uma imagem de herói certinho, que eu achei esquisito, né, porque a gente não vive mais esse período onde a Hollywood gosta de mostrar que o pai de família é um cara correto, né, que tá só querendo voltar para a esposa. Ele tinha várias brechas ao longo da história que ele poderia ter abordado para tirar essa imagem do Odisseu. Eles focam mais na questão dele ter criado o plano que quebra a maior lei de Zeus, né? E isso é interessante para o argumento, para o ponto de vista que o Nolan quis quebrar, mas ele faz muitas outras coisas questionáveis ao longo de toda a volta para casa. Isso que é legal do personagem. É, na Ilha da Circe, né, um pouco mais para frente, né, das paradas lá que eles fazem com o navio, ele acaba ficando com ela, entende? E isso não mostra. Ele continua amando a esposa, mas ele fica com ela. Então, aí já há uma quebra, mas ao mesmo tempo, no final do filme, é mostrado no final do filme, não, no final do livro, né? Que mesmo aquele ato não foi o suficiente para sobrepujar o amor dos dois. E isso é mostrado através da cama dos dois, que foi cortado do filme, né? Tem toda uma história envolvendo esse artefato. É, porque inclusive tanto a cama quanto o arco dele são feitos de um material especial, né? Se eu não me engano. Isso foi completamente cortado. Exatamente. Eu só não lembro se são da mesma árvore, alguma coisa assim, mas a cama eu sei que é muito importante porque ele fez essa cama com essa árvore aí, é, tipo, que simboliza o amor dele pela Penélope, né? Já vou aproveitar e já entrar na Penélope, que era outro desses personagens que tinha um potencial para você aproveitar essa questão, né? Já que eles gostam de trabalhar uma questão da mulher empoderada, vacilaram completamente com essa personagem, porque eu não consigo entender, eu não consigo dizer um personagem mais poderoso intelectualmente na cultura grega do que a Penélope. Para vocês terem uma noção, o Odisseu escolheu se casar com a Penélope, né? Se interessou por ela por conta dela ser não só bonita, mas ser a mulher mais inteligente que ele já conheceu, entendeu? E isso foi completamente cortado do filme, né? Ela prefere muito, eles preferiram colocar na boca dela uma visão atual da mulher atual, que a questão é o quê? Eu sou impedida de fazer as coisas porque os homens não deixam, eu não tenho o poder de lidar com as coisas porque os homens são o problema do mundo e eu, como mulher, não consigo lidar com os problemas dos homens, porque
não sou homem, entendeu? É, Então, assim, essa é a mensagem. inclusive, mais pra frente eu até ia falar, né, de coisas não aproveitadas. No caso, nós vamos falar mais pra frente de coisas não aproveitadas. E eu tenho um tópico só sobre mulheres, que nesse filme realmente as mulheres são muito mal aproveitadas. E Sim. que, sim, essa parada da. Né, já que você já introduziu, né? Essa parada da Penélope, tem uma hora que ela fala. Tem uma hora literalmente no filme que ela fala. Ah, você não. O Tom Holland, que é o. Eu esqueci o personagem. É o. Telêmaco. O Telêmaco. Ele quer ser rei, mas ela acredita que ele não está pronto, né? Ele é muito jovem. E ela chega e literalmente fala: eu estaria muito mais apta a ser rainha. Né? Eu tenho 20 anos, né, de conhecimento desse reino, mas vocês só querem homens no poder, então acaba caindo num impedimento, né? Acaba caindo aí em algo nesse problema que precisa do Odisseu voltar, né? E cara, assim, sendo bem honesto, eu acho que a gente tá falando de uma história que acontece antes de Cristo. Se fosse uma história de 1950, até entenderia. Mas a gente está falando de uma história que aconteceu há mais de 2000 anos. Então, como você pretende, né, que as mulheres daquela época tenham a mesma cabeça das mulheres de hoje? Eu acredito que elas sequer tinham noção disso. Eu acredito que elas sequer tinham noção de como governar um reino e que elas sequer tinham essa noção de, pô, eu quero ser rainha e eu vou dominar esse reino. De verdade, eu acho que isso é uma imprecisão histórica que, claro, é uma história fictícia, não precisa ser perfeita a realidade, mas que acaba tornando muito estranho, né? Acaba tornando uma coisa muito imprecisa, muito desconexa daquilo que ela se propõe, né? E um outro assunto que eu queria trabalhar é a questão do porquê que o Odisseu ele se curva pro Agamenon. Em tese, o Agamenon, a única diferença entre os dois é que ele teria aí mais poder de fogo, né? Ambos seriam reis muito respeitados. Então por que que o Nolan coloca o Odisseu como alguém inferior? Coloca o Odisseu aí se curvando pro Agamenon, acho que umas 3 vezes ao longo do filme. Queria, né, saber o que que você acha disso. Então, aí na tela, né, pra vocês verem o Agamenon e tudo mais, pra vocês verem que o personagem do Nolan, o visual, ele sobrepujou completamente também o original, digamos assim, né? A gente não tem realmente, no caso dele, imagens tão icônicas, né, pinturas, não é um personagem que tem tanto destaque quanto Odisseu, Aquiles, Heitor, Paris, né, os outros humanos e semi-humanos, né? É, tem Enéas também, que é filho de Afrodite também, que acaba sendo importante na Guerra de Troia, né? Então, o que que eu acho que aconteceu para dar tanto destaque para o Agamenon? Eu acho que foi realmente um problema com. Isso foi uma questão de Hollywood, tá? Foi o filme Troia, tá? Troia acabou gastando os melhores símbolos que tinha ali de personagens mais presença, né? Que a gente fala, né? E acabou utilizando o Agamenon no lugar, provavelmente, de um Aquiles, né? Porque o que acontece? Na cena do submundo, né, no Hades lá, quando eles vão invocar os mortos, era para haver um dos melhores diálogos assim da literatura clássica de todos os tempos, que é a conversa do Odisseu com o Aquiles. E aí eles, basicamente, eu sinto que o Nolan falou assim, pô, eu não quero usar o Aquiles de novo, eu vou pôr o Agamenon no lugar dele, É né, porque, que é um inclusive, cara né? importante. Inclusive, deixando claro que nenhum deus aparece nesse filme. A gente até Sim, tem, tipo, umas representações e tal, mas nenhum deus aparece em pessoa nesse filme. é, Tem, né, os efeitos, né, que eles geram no mundo, mas não tem o próprio deus. E realmente, sim. assim, se a gente pega o Agamenon, a armadura dele é sinistra. A armadura dele se destaca muito em comparação ao Ele foi uma das Odisseu. coisas que eu mais me decepcionou nesse filme, tá? Muito, Só pra muito. deixar Não, claro. mas Depois vamos a gente falar entra nesse disso. ponto, né? Mas realmente, outra mudança, né, isso eu nem tava sabendo, inclusive, que no Hades ele tem a conversa perdão, O com o Aquiles. Aquiles, e que na real trocaram o Agamenon. Sim. No Hades ele acaba falando que ele foi traído e tal, então ele deu uma mudança cronológica estranha e até de interação, né, e que pra mim não faz muito sentido, né, por que que ele fez isso. Eu acho que perde um pouco da potência do argumento original, de toda a lição moral que o Homero quer nos dar naquele momento, mas se mantém dentro do argumento que o Nolan propõe para o filme, né? Que está entrelaçado com essa questão
do erro, né? Do preço que você comete por abrir mão de certos valores. Eu acho que tem um pouco disso, sabe? É o preço que você paga por você faz as coisas de maneira inconsequente, porque o Nolan acaba mostrando que o Agamenon é um cara exagerado, né? Não é completamente assim no livro, tem diferenças. Eu não sei se eu falo detalhes, né, ou não Acho que sobre isso, vai acabar, né, prolongando muito. E também né? que assim, essa Mas ele corta. aparência acaba até parecendo que ele é mais exagerado de propósito, né? Quem é exibido é o Odisseu. Então por que que o Agamenon ele quis ter uma armadura tão diferente de todo mundo, É, né? Que se aparecer tanto quanto os outros, né? Eu acho que a armadura é irada, é irada. O design é legal. Porém, eu acho que ficou muito diferente de todo o resto. Acabou dando um destaque sabe que o não que faz que sentido pro eu vou personagem. fazer uma analogia aqui pra vocês que é matar a pau a situação que o Nolan acabou fazendo com esse personagem. Ele é um fisiculturista. Dá pra fazer isso, que é o quê? O cara tem todo aquele físico absurdo. Mas aí, quando abre o portão de Troia, ele não consegue ele não consegue correr. Ele não consegue fazer nada. Não tem nada no filme, sabe? Tipo assim, ele tem toda aquela presença pra nada, não justifica a presença dele, porque a gente não vê ele fazendo nada de espetacular. A única cena que a gente tem dele diferente é ele sacrificando a própria filha e nem se dá o trabalho de explicar por quê. A justificativa é ele tá disposto a fazer qualquer coisa pra ganhar a guerra. É isso. E não é isso. Não é isso. Não é sobre isso. E aí ele acaba gastando todo aquele dinheiro pra fazer um visual absurdo daquele, que é um visual maneiro, sabe? Pode ser surreal, pode estar fugindo do histórico, né, da questão histórica, mas, poxa, cara, que desperdício, sabe? Eu brinquei com o Luiz lá que, pô, quando abriu o portão de Troia, parecia muito que, tipo assim, todo mundo, os soldados saíram na frente dele correndo, parecia que na cabeça dele tava assim, Ele tava. Não, puxou o ar, ele tava farmando aura. peraí. É a primeira coisa que ele tava farmando É. aura. E Não, todo segundo, mundo que pensou que ele tava farmando aura, só que a armadura era tão pesada que ele tava era pegando fôlego porque ele ia ter que andar até lá ao templo, entendeu? Não era a farmação de aura, família. a Era armadura porque é ele tão tava pesada que ele não tinha tomou fôlego pra calor, andar. né? Tava quente, entendeu? E ele lá naquele calor do caramba lá na praia com aquele negócio preto, aí tudo pegando fogo. Porra, vou ter que andar até lá na frente. Eu vou andar bem devagar enquanto eles vão matando todo mundo. Pra eu chegar lá, já tá todo mundo morto. Cara, foi isso. Entendeu? Como que ninguém prestou atenção nisso? O visual é tão chamativo que engana. É uma Sim. ilusão, é quase Eu achei que ele era um sabe? deus. Eu não vi ninguém. Por uma época eu achei que ele era um Eu não vi deus. ninguém reclamando disso. Ninguém percebeu, gente, que é tão óbvio assim. Que o rapaz, ele não fez nada o filme inteiro e não justifica o Odisseu se curvar pra ele, não justifica ninguém se curvar pra um cara desse. Entendeu? Cara, pra você ter uma noção, o próprio Aquiles, se tivesse presente no filme, como é no livro, tem um momento na Guerra de Troia que os dois se desentendem por causa de uma escrava lá, entendeu? E o Aquiles só volta lá na frente, na história, pra vingar o primo dele, né? Mas ele não abaixava a cabeça pra esse cara de jeito nenhum, tá ligado? Imagina pra esse cara do filme, que não faz nada, que não é nada, que é só o irmão que tem o exército ali. Pô, cara, é muito E que patético, inclusive muito eu fiquei muito patético. decepcionado porque eu achei que ia ser um cara gigantesco. Ia ser um cara de 2 metros de altura, Eu tava. bombadaço e tal. Aí Uhum. tiraram a armadura dele e o cara é um magrelo, assim. O cara é E normal. aí é mais uma vez que um diretor pega pra se autorreferenciar no filme. É só isso. Ele é um símbolo do Cavaleiro das Trevas ali, um easter egg, tá ligado? Onde o diretor, com o seu ego um pouco grande, quer colocar ali pra você, né? Você poder enaltecer ainda mais. Olha que informação de aura incrível. Eu acho que, na real, o Nolan fez isso tudo para destruir. Ele é tão gênio que ele tá fazendo isso para destruir o meme do Farmando Aura, porque ele acabou de fazer isso nesse filme, tá ligado? Ele mostrou que, porra, ficar parado em poses incríveis engana muito bem, mas para quem tá prestando atenção nas ações, percebe, porra, o cara não fez nada, velho. É muito O, triste. o Nolan ele é um ótimo maquiador. Ele sabe pegar um É. filme que é meio sem vergonha e parece o filme mais incrível do mundo porque, pô, usa uma câmera sinistra, uma aparência legal e uma atuação bacana. E Uhum. acaba que, também vi uma galera criticando, né, que
quanto mais você pensa nesse filme, mais problemas você percebe, né? Você começa a ver que muita coisa não faz o menor sentido. O Nolan, ele tem muita dificuldade de dirigir cenas que não tem diálogo. Então toda vez que você precisa de algo muito emocionante que não tem diálogo, fica fraco, na maioria das vezes. Bem, tem algumas outras questões, né, que o Nolan acaba mudando, né, nessa obra. Uma delas que foi tão famigerada, né, falaram muito, que é a piada do ninguém, que originalmente era para ter mais ciclopes, né, além daquele gigante lá. Também tem a parada das ovelhas, que originalmente eles matam as ovelhas e é por isso que o Ciclope fica puto. E tem toda essa piada do ninguém, né? Queria que você explicasse um pouco dela. E que também foi totalmente tirada. Que inclusive é justamente o que leva, né, pra parada do Poseidon e tal. Então, por favor, aprofunde. Então, seguinte, a questão do Polifemo, né? O filho de Poseidon, né? Que é E o Ciclope. ele. Sim, sim, o Ciclope, Polifemo. Ele. O que que acontece, né, em toda essa parte da ilha? Eles chegam na ilha, eles já tinham passado por outra ilha que tinha os comedores de lotos, né? E estavam precisando de suprimentos. Acabam presos nessa caverna, onde tem lá o filho Ciclope do Poseidon. E o Odisseu, depois de um dos seus soldados, se eu não me engano, matar a ovelha favorita do Ciclope, começa a tentar negociar a saída deles de lá, porque ele fala, pô, ferrou, né? Isso já é Não uma puta vai, não vai. mudança, porque primeiro que eles não matam nenhuma ovelha e eles não negociam nada com o Ciclope. Até então o Ciclope era um bicho irracional no É, filme. tanto que fica até ridículo, porque eles nem tentaram falar com ele, e aí quando o Odisseu descobre que ele fala assim, ele fala. Então, tipo assim, cara, quebra um pouco da. Quebra tudo, na real. Porque esse é o momento mais icônico da Odisseia. Eu diria assim, todo é unânime, porque ele mostra em pouco tempo, entre aspas, no livro, mostra Odisseu sendo brilhante, um ótimo negociador, né? Mostra uma puta de uma batalha, porque mesmo com toda a negociação, o Ciclope não quer saber, ele parte para cima deles, né? O Odisseu consegue derrota o Ciclope sendo brilhante, mas ainda assim mostra o orgulho dele em revelar o nome depois da sacada do ninguém, que é nada mais, nada menos. O Ciclope, negociando com o Odisseu, pergunta o nome pro Odisseu. E o Odisseu disse que o nome dele é ninguém. No momento em que a briga estoura entre os dois, o Odisseu consegue, junto com a ajuda dos soldados, furar o olho do Ciclope. O Ciclope começa a gritar: ninguém furou meu olho. E aí Ninguém os furou irmãos meu olho. Ciclope dele olham e. É porque descrevendo assim parece bobo, mas é incrível, Eu acho bobo. entendeu? É Eu, incrível. eu É particularmente acho bobo, bobo, porém é mas muito interessante. Essa parada de mostrar o é, orgulho dele e tal. Realmente isso foi e perdido. é completamente funcional, porque ele sabia, não é só, pra gente parece bobo porque parece uma coisa que não funcionaria com a gente. Só que o Ciclope, ele não tem a cabeça, o raciocínio de um ser humano. E o Odisseu sabia disso. Então ele faz tudo isso sabendo já com quem ele tá lidando, só que aí ele joga tudo no lixo, porque ele pega e dá uma lacrada no final pra cima do Odisseu, do Polifemo. Isso há Ele mais de pega dois no mil final. anos. É a É, primeira lacrada do mundo, né? depois que ele consegue fugir com o restante dos soldados, ele faz, depois de falar que o nome é ninguém, quando estava saindo com os barcos, ele grita pro Ciclope: fique sabendo que foi o rei de Ítaca, Odisseu, que fez isso com você. Aí o Ciclope rezou pro papai dele, Poseidon, e aí pronto, E pra entendeu? quem não Então eles sabe, né? tiraram tudo Poseidon, isso, velho. deus dos mares. Toda a É, jornada deles, né? Que é uma coisa que a gente já também vai falar de coisas não explicadas. Que eles pararem em 300 ilhas é culpa do Poseidon que controla o mar. Pega o barco deles e jogou pra uma ilha aleatória, né? Tudo por conta sim, do orgulho do Odisseu que falou o nome dele, exato. né? Nessa ilha. E É aí foda. o Nolan também cortou isso, cara, porque isso era uma coisa que acabava tornando o personagem Odisseu mais humano ainda, né? Um cara que erra, um cara que tem vaidade, né? Que fala assim, poxa, olha só, esse brutamonte matou um monte dos meus homens, né? Não aceitou a minha negociação com ele, né? Foi desonesto, sendo que eles chegaram na casa do cara matando, né? Sem o dono aparecer. E aí ele pega, passa por cima, ganha do cara, mas não o suficiente, ele é arrogante. O Poseidon até fala isso pra ele, eu teria perdoado tudo que você fez se você não tivesse, né, falado o seu nome e sido arrogante, porque isso não ofendeu
só o Ciclope. Isso ofende diretamente o Poseidon, porque ele está literalmente mostrando que com esse tipo de atitude, ele está diminuindo a moral do Deus entre os próprios irmãos dele. Isso faz com que ele pareça fraco, entendeu? Então, toda essa complexidade é jogada no lixo, mas a gente entende porque fica. Tá vendo como fica grande? Porque aí você vai ter que colocar os deuses, você vai ter que realmente explicar certas coisas. A geração atual não tem saco pra nada, não quer coisas completas, então fica desse jeito. Mas o filme ainda se dá o trabalho, né? Vou falar uma coisa positiva em relação a essa mudança de narrativa, que acho que, se eu não me engano, é a própria a Zendaya que fala. Ela explica como funcionam os deuses ali, né? Ela fala do amor, né? Você enxerga o amor ou coisa assim, coisa do tipo, mudanças na natureza e coisa do tipo. Ela tá falando que os deuses, ao longo do filme, ela tá dando um spoiler, basicamente. Eles vão se manifestar através dos elementos e coisas do tipo. Então eles estão ali, só que eles vão se manifestar discretamente, para quem tá com atenção. Tanto que, até no momento quando o Odisseu tá lá na ilha, né? No filme, isso. Com a Calypso, ela escuta um raio e isso faz ela continuar instigando o Odisseu a querer lembrar, né, da vida dele. Então, ou seja, é Zeus falando, ó, manda esse cara embora, senão você tá ferrada, entendeu? Então, o filme, ele foi por esse lado, e o Nolan, ele sempre foi, querendo ou não, felizmente ou infelizmente, um cara que, quando vai adaptar ficção, né, o Batman no caso, pé no chão total. Então ele teve que achar um meio termo, né? Que é um cara que parece que tem vergonha de trabalhar com heróis, então ele fez uma parada muito mais realista. O cara Muito parece real. que tem vergonha de trabalhar com uma ficção antiga, então também colocou um monte de muleta pra fazer as suas explicações nesse filme, né? E aí é complicado, né? Sim. Um bom diretor acaba cometendo um erro estranho, né? E extremamente contraditório da parte dele também a questão de que, quando convém, vale ser fiel ao original, né? Na Grécia não tinha orquestra, então a gente não usa. Mas na Grécia também não tinha o Travis Scott, então a gente usa. Tá entendendo? É complicado. Tipo assim, o Travis Scott, eu vejo muita gente usando esse argumento, né? Poxa, mas dura tão pouco, Lupita, é, o Elliot Page, o Travis Scott são tão pouquinhos. Cara, beleza, eu sei. A questão é que o tempo não importa, não importa o quanto. Eles poderiam ter ficado mais ou menos. Primeiro que, em primeiro lugar, esses personagens, eles quebram completamente, a caracterização quebra completamente a imersão. Os atores já fazem isso naturalmente, porque são todas figuras carimbadas, mas essa atenção que eles dão para certas coisas que não deveriam estar ali, né, visualmente falando, tira a gente do filme, né? Vamos trabalhar um pouco mais, né, sobre escalação daqui a pouco, mas realmente, essa parada do Travis Scott pra mim é um erro ainda maior, porque além de celebridade, ele é um músico. E, pra quem não sabe, nesse filme, o Nolan obrigou que toda a trilha sonora fosse feita com instrumentos da época. E aí, beleza. Tudo bem que nos créditos, acho que tem uma música que não tem nada a ver com coisa antiga, se eu não me engano. Mas além disso, Do Travis Scott, exatamente, inclusive. exatamente. Colocaram uma música moderna do mesmo jeito. Colocaram um artista, que acho que ele é de rap, se eu não me engano, que é uma música moderna. Por que colocaram um cara que ele, primeiro, não é ator, e segundo, ele é um músico moderno? Se o Travis Scott fizesse música clássica, ou música, né, da época da Odisseia, fala, pô, beleza, até que faz sentido. Mas não. A desculpa foi que o rap, ele tá mais próximo da poesia, né? Então é como se ele fosse quase que um bardo. Só que aí aí ele foi lá e escolheu logo o Travis Scott. Entende? Não faz Chama muita sentido. atenção. Podia ser um figurante rimando, sei lá, um Sim. ator novo, sabe? Toda vez que realmente, cara, é muito difícil você acompanhar essa história, porque você não consegue acostumar quando volta na tela um personagem que tá, sei lá, tá só ali, porque você sabe que ele tá ali porque precisa ter um ser humano de cada sabor, de cada elemento da natureza, porque senão o cara não vai ganhar o Oscar, entendeu? O Nolan também sabe muito bem Entendeu? disso, né? Que a Ele tá muito academia, no caça-Oscar, pô. só dá Oscars pra quem tem um público bem diverso, né? Um É. elenco bem diverso. E, cara, assim, pô, essa desculpa de coisa poética, tem várias outras obras e várias outras narrativas que utilizam de poesia. A própria literatura de cordel, que é algo totalmente brasileiro, né? E do Nordeste brasileiro,
é muito rítmica, tem muita rima, ela é quase uma canção. Quando você vai lendo ela, ela vai quase que sendo contada através de rimas. Então, tem várias outras formas de trabalhar rima e trabalhar musicalidade no texto. Mas por que que ele escolheu o rap, uma coisa tão moderna, para esse filme? A gente não consegue explicar. Eu acho que, tipo assim, eu não penso que ele fala assim, pô, eu tenho que dar um jeito de colocar o Travis Scott no meu filme. Não foi isso, tá ligado? Não foi igual, por exemplo, eu acho que o Elliot Page, tá ligado? Que eu acho que foi uma coisa que foi bem pensado. Eu acho que ele escolheu muito a dedo o que ele queria fazer com esse personagem. É, tem E ele muita teve. gente que fala tipo assim, não, porque o Nolan, ele é nerd. Ele só tá lá no quarto dele pensando o que, que ele vai fazer com a arte dele, com a IMAX. Gente, Nada, pô. é, Nada. é, como é que é? Não é infantilidade? Infantilidade não é, Inocência. inocência não é uma característica de adulto. A gente está falando de um filme de 200 milhões de dólares, ou mais até, acho que custou mais que isso. E, obviamente, pode ser que o Nolan seja meio nerd, que ele fica lá trancado no quarto dele e tal. Mas ele tem publicitários, ele tem uma galera para ajudar ele no marketing. E uma coisa que, Sim. inclusive, a gente falou num vídeo um tempo atrás, é que muito se fala de propaganda paga. Outdoor pra lá, anúncio pra cá e tal, mas pouco se fala de anúncio gratuito, que é o famoso tráfego orgânico. Essa coisa de você fala algo e as pessoas vão comentando em cima daquilo e fazendo propaganda mesmo sem saber, mesmo sem querer. E é óbvio que, além dele querer ganhar um Oscar, isso foi premeditado. Teve entrevistas, tiveram coisas que ele falou, que ele jogou essa treta, né, de escalação de elenco, e ele sabia que isso ia gerar repercussão. Que mesmo quem não ia que não gosta do filme ia acabar assistindo por conta disso. Então é óbvio que isso era pensado. E uma parada que eu gostei, que você comentou, é a questão do Elliot Page, né? Não falando aí de escalação exatamente, mas uma mudança que o Nolan trouxe para esse filme é a criação do personagem Sinon, interpretado, né, por Elliot Page, que nada mais é que um soldado, né, que até então não tinha muita importância, mas que nesse filme acaba tendo, né, uma relevância, que acaba sendo morto, né, ali perto do cavalo, e que depois em Hades vai acabar aparecendo e meio que jogando na cara que a culpa é do Odisseu, né? Ou seja, foi colocada uma importância, que ainda, além disso, também colocaram aí meio que uma subtrama com o personagem do Robert Pattinson, que O era meio que. Antino. É, o Altino, que era meio que um Antino. irmão ou coisa parecida. Tem aquela parada daquele bastãozinho, né, que o Odisseu joga no prato dele e tal. Ele realmente. Eles te. Ele criou toda uma subtrama em cima Resumindo, disso, né? eles estão pra entrar na guerra lá, né? Uma outra coisa que acabaram adaptando, que é tipo, no filme faz parecer que o personagem do Robert Pattinson, o Antino, ele se recusou, ele deu um jeito de não ir pra guerra. Mas no livro, olha só que interessante, o próprio Odisseu tava tentando dar um jeito de não ir pra guerra. É, também isso foi Então, tipo, retirado. Parece que o Odisseu ele é eles super fazem. heróico e vai a qualquer custo. É. Não, no Ele tem original uma ele moral mete um puta. melhor do que. Ele mete um Tem louco uma absurdo pra não ir pra guerra. Sim, E acaba indo de qualquer forma. E exato. o. Então, E aí, no filme, né, tem essa parte que eles estão tirando no pauzinho ali pra ver quem vai pra guerra e quem não vai. E aí, o que acontece? O personagem do Antino, o personagem do Robert Pattinson, o Antino, ele é mais abastado, né? Então ele tem um pouquinho mais de dinheiro e ele tem ali o amiguinho dele, que é tipo um filho de um caseiro, né? Cuidador de cavalo, um negócio assim. Ele faz o seguinte, faz um acordo com ele. Fala assim, é, pô, vai você, né, no meu lugar, que eu cuido da sua família, né? Dinheiro e tudo mais, então você vai no meu lugar e eu cuido da sua família. Se eu não me engano, o próprio Odisseu, né, ele concorda ali, né, com essa negociação lá, e eles fecham o acordo. O personagem do Robert Pattinson, o Antino, ele acaba se aproveitando disso, até numa conversa com a Penélope, falando que o Odisseu, né, aproveitou que ele teve essa ideia da negociação, porque sabia que ele era um cara responsável para cuidar até dela, né, do Telêmaco e tudo mais, né, então ele usa disso como artimanha, achei interessante, né, encaixar isso num dos poucos momentos que esses personagens têm um pouco mais de relevância, fizeram um papel legal a interação dos dois ali, dos dois personagens. E aí o que acontece? Futuramente a gente vai descobrir que o rapaz, o Sinon, né, interpretado pelo Elliot Page, acaba morrendo por nada. Ele sente que morreu por nada, porque quando ele vai pro mundo dos mortos, ele descobre que o cara não cuidou merda nenhuma da família dele, e aí
o sacrifício dele na cabeça dele foi por nada. O Odisseu, ele sabia que ele estava sacrificando, se não ali na praia, né? Mas ele não via ele como um cara que fez as coisas por nada. E tanto que ele tem essa conversa lá no filme, né, tentando convencer ele de que não, o sacrifício não foi à toa. E aí o Sinão fala, olha, deu para ele o palitinho e falou, ó, você vai devolver pro Antino e vai cobrar ele no meu nome. E depois ali também rola uma parada ali, se não me engano, naquele momento, que os soldados, ele fala para os soldados que depois que ele voltar para casa, ele vai honrar todos eles, né? A memória deles. É bem legal. Então, Outra parada também que quando o personagem do Robert Pattinson morre, ele engole esse palitinho pra devolver no Hades, né, pro Sinon. Que, muito cara, acho legal que também. nada disso tem no livro, eu acho, né? Não Tudo isso tem, mas foi criado. é uma É uma adaptação adaptação. legal, mas, né, É, falando aí de uma coisa que também foi modificada, né? e é uma modificação positiva, né? Porque faz uma referência, pelo menos eu enxerguei assim, né? Que é a questão de que os gregos, quando os mortos acabavam morrendo, eles colocavam dracmas nos olhos, para que eles tivessem como pagar o barqueiro da morte lá, o Caronte, né? Para serem levados. Então é engraçado porque pensa no seguinte: ele deu o cara literalmente a moeda de troca, né? Tipo, ele tá fazendo o cara pagar pelo que ele fez com aquilo que, né, foi a moeda de troca entre os dois, entendeu? Então eu vi isso na hora e eu falei assim, caralho, maneiro. Não sei se foi proposital ou se eu tô dando aquela ideia, o simbólico que vê simbolismo em tudo. Mas Aquilo, é né? Enxergou literalmente mais que isso. o próprio diretor, né? Não Na sei, eu narrativa. não sei, não quero ser arrogante aqui nem nada, mas foi isso. A moeda de troca vai levar ele de volta até o cara que ele tinha uma dívida, né? Então, eu achei legal, por isso que quando o filme acabou, eu não conseguia dizer se eu gostei ou não do filme, porque realmente, mano, esse filme ele me pegou e me dividiu assim no meio, sabe? De uma forma que eu nunca tinha ficado assim com nenhum filme, sabe? Eu, particularmente, achei vários problemas do filme. Inclusive, eu Tem, gostei lógico que mais ou tem. menos, né? Tipo, gostei não tanto assim. Mas esse cara aqui é tão fã do Odisseia que ficou totalmente dividido, né? Quebrou o cara no É, meio. é questão de mitologia mesmo, sabe? Tipo, mitologia, cara, é quando você vê mesmo mudanças como o próprio Sinon, né? Esse arco dele, é, essa questão deles quererem trabalhar a consequência de você quebrar a lei de Zeus, que ele trabalhou muito bem, né, no filme, né? Me fez respeitar um pouco mais o filme, porque houve um cuidado em usar certos elementos para fazer funcionar. Quer dizer que o filme é fiel? Não. Quer dizer que é uma boa adaptação? Não. Quer dizer que é um filme ruim? Não. Entendeu? Não é um filme ruim, mas é como se o Nolan tivesse pego e falado assim: eu quero trabalhar só esse pedaço, aí eu quero pegar esse pedaço aqui, também acho legal. E um pouquinho de Ele, agenda aqui ele política. fez um Frankenstein, né? Quando a gente para pra Ele pensar. pegou as partes que ele achou que seria interessante. Só que o final disso tudo, cara, eu acho que não compensa. O final para mim, ele realmente foi ali que eu falei assim, porra, se perde tanto passar aquele legado do Odisseu pro filho dele, sendo que o filho a gente não vê um desenvolvimento tão grande quanto no original, sabe? Ah, é que é uma coisa que eu esqueci de falar, né? Aquele final do exílio que tanto a Penélope quanto ele vão pra algum outro lugar, né? Vão honrar os mortos. E o Aham. Telêmaco vira, né, o novo rei. O Isso rei também não parece a existe Mulher originalmente. Maravilha. Cara, ele vestido de Mulher Aquela Maravilha. tiarinha, né? Pode pá. Cara, inacreditável. Mas isso, vamos deixar bem claro, as atuações acho que são legais, né? Dentro do roteiro que foi entregue, né? O Tom Holland, ele não foi um mau ator. O roteiro sacaneou ele completamente. O arco que o Telêmaco tem é muito importante, porque o que acontece? Enquanto o Odisseu está voltando para casa, isso não é mostrado no filme, eles substituem por uma coisa que sai da boca da Penélope algumas vezes, que é a questão de que o povo do mar está invadindo é, o mundo deles, a civilização deles.
e a gente não entende quem são esse povo do mar, quem é esse povo do mar. E aí esse plot eu Tanto, achei tanto que eu não tava entendendo. Eu achava que era alguma piada, alguma referência os do livro piratas, original que eu não sabia. Então, sim, aham. Eu tava pensando, será que são os piratas, uma nova civilização, o povo de outra região, né? Eu tava pensando assim. E aí a gente vai descobrir que esses povos, esse povo do mar, na verdade, era a tripulação do Odisseu, era o exército do Odisseu fazendo merda por aí, descumprindo com a lei de Zeus várias e várias vezes para saquear e conseguir voltar para casa, né? É, essa é uma adaptação que eu achei legal, juro para você, porque dentro da proposta de enxugar os deuses, botar o pé no chão, trabalhar o argumento, né, que ele queria que a culpa de todo o mal do mundo é do homem, essa parada eu gosto? Não gosto. É batido? É batido, mas é o argumento dele. No filme ele escolheu abordar isso e ele aborda bem, entendeu? Ele pegou ali, tem que ser justo, né, fazer o quê? Ele pegou e encaixou isso muito legal num plot no final, substituindo o que acontece no original, que é a questão de que os contos do Odisseu de, derrotar o Polifemo, sobreviver aos gigantes, né, derrotar Circe, tudo isso chega nos ouvidos do filho dele, filho mais novo, que começa a pensar assim: meu pai ele é um puto herói, mas não volta para casa nunca. E aí ele quer, né, conseguir sobressair a tudo isso. E aí você vê a cena. Eu até achei que o filme ia mostrar isso, porque ele fala, a mãe fala que não tá pronto. Eu falei assim: pronto, o filme vai abordar ele se desenvolvendo até ela reconhecer o filho como um herdeiro que pode sim resolver esse problema. Que é o que acontece no livro. O livro deixa bem claro que chega a um determinado ponto que o próprio Telêmaco conseguiria fazer o disparo de Odisseu. Né, que a gente chama, tem vários disparos clássicos na literatura, como o disparo do Robin Hood, o disparo do Odisseu, e tem mais um cara que ele teve que. Eu esqueci o nome dele, mas é um clássico. Ele dispara com uma besta um dardo na cabeça do. Numa maçã na cabeça do filho dele. E é um desses outros tiros clássicos, né? Então, o Odisseu é um dos arqueiros clássicos assim mais conhecidos de todos os tempos, e o Homero deixa claro que em determinado ponto o Telêmaco está tão preparado que ele poderia sim suceder o pai. Só que essa não é uma história só sobre o filho é, amadurecendo, que esse é o arco do Telêmaco, né? Ele se tornando homem, enquanto o pai, que é um guerreiro lendário, se desconstruindo e virando outra coisa até chegar em casa, entendeu? Não é sobre isso a Odisseia do Nolan. Ela tem outro argumento. Funciona dentro do argumento proposto? Funciona. Eu gosto, acho mais complexo do que o Homero faz? De forma alguma, mas, porra, se fosse para fazer, o filme teria que ser uma trilogia, eu é isso que eu acho. pensei, né? Realmente teria muito mais coisa pra contar. E na real, a invasão de. Esse plot, né? Que na real o povo do mar é a própria tripulação do Odisseu. Acabou que ele teve que mudar tudo, porque a invasão de Troia acontece antes, né? Acho que do Telêmaco ir atrás dele. Ou não? Tô viajando. Ó, o Telêmaco, quando vai atrás dele, a Troia, enquanto tá rolando a Guerra de Troia, no final da Guerra de Troia, o Telêmaco tem 10 anos, vamos dizer por É, aí, assim, sabe? exatamente. Entendeu? Então, o, acontece Troia, e aí, obviamente, não teria nessa fama de o povo do mar e tal. E acabou que né, teria que ter toda uma mudança cronológica, porque na real, a invasão de Troia, eles jogam meio que pro final do filme. Porque, inclusive, uma parada que eu achei engraçada que as pessoas falaram é que se o Nolan pega um filme linear, ele tem um AVC. Porque todo filme dele tem quebra cronológica. É o Origem, é o Amnésia, é o Tenet e até o Odisseia. Ele trabalhou uma parada não linear. Ele pegou uma O parada de um outro livro. tempo e jogou pro final da Odisseia, tá ligado? Mas o livro faz isso também. O livro é assim também. Então, tipo, faz sentido. Nesse caso, faz sentido ele fazer isso, porque é o que ele manja mais, né? Então, ali. Tanto que é importante ressaltar que esse projeto, essa vontade do Nolan adaptar a Odisseia já é bem antiga, né? Eu tenho certeza, eu queria muito que tivessem deixado ele fazer isso uns 10 anos atrás. A gente estaria vendo um sucessor de Troia absurdo. Eu estaria aqui. A gente estaria falando de qualquer jeito de coisa ruim que tá saindo recentemente no cinema, reclamando de mudança e tudo mais, estaria. Mas com certeza esse seria o maior épico do cinema, né? De adaptação grega. Teria superado Troia, com certeza, fácil, fácil.
mas as regras da nova Hollywood não vão permitir. Então o cara faz, às vezes, porque ele quer o prêmio, às vezes é por causa de dinheiro, às vezes é por causa de validação social, mas isso eu boto a mão no fogo, não é pela história, não é por conta da arte, não tem nada a ver com isso, não é mais sobre isso. E é triste, sabe? Não é mais sobre. Por mais que o filme tenha aquela questão no Odisseu um pouco mais nele, eu diria na real que nesse caso, na Penélope até, porque ela bate muito nesse ponto de respeitar a lei de Zeus, né? Da honra que tem em fazer isso, ela faz isso por 3 anos no filme, só que no livro ela enrola os caras bonito por 3 anos, né? E é mostrado a inteligência dela em fazer essas coisas, mas no filme ela é uma pessoa honrada, né? Por respeitar essa parada, né? Se você só vê o filme, você vai ver isso, você vai conseguir enxergar essa honra nela, né? Só que é, isso acaba também, de certa forma, fugindo do original pra caramba, sabe? É foda, cara. Então, acaba que o Odisseia ele tem passagens temporais, mas o Nolan vai lá e faz mais passagens temporais ainda, né? Ele faz. É aquilo. Não é uma adaptação de Odisseia. É uma adaptação do Nolan de Odisseia. Daquilo que ele queria É fazer, uma né? releitura. Ele faz uma releitura, né? Não é uma adaptação, seria mais o equivalente a uma releitura do trabalho, né? Contradizendo o que muitos jornais disseram, né? Que disseram que era uma É, adaptação fiel à obra, né? Não é fiel. Tem não, muita. Como não. né, já discutimos aqui e vamos discutir ainda mais. Muitas coisas mudaram, inclusive de plot, inclusive de cronologia, e que, assim, beleza, no filme funciona. Mas dizer que Sim. é fiel também é sacanagem, né? Não, não. Eu diria, eu classificaria como uma boa releitura, né? Tipo, né, para os dias de hoje, cara, esse é o reflexo da sociedade atual, esse filme, É. completamente. Aí você pode dizer se você interpreta isso bem, de forma boa ou não. Eu interpreto que é o quê? O filme quer comunicar que o mal do mundo são os homens, as mulheres são as coitadas que não conseguem fazer nada enquanto a gente fica destruindo o mundo. Inclusive a bruxa, né? Ela fala um pouco disso, né? Porque não, porque esses É, soldados nojentos. E olha, o bicho também que é. na original ela também transforma em porcos. Mas, Uhum. pô, eu senti que o discurso dela, alinhado a homens sendo Perfeito transformados em pacote. porcos, É, argumento caiu de no colo do jovenzinha Nolan. revoltada, Caiu no colo né? do Nolan pra fazer essa crítica. E bota uma tiazinha, né, pra fazer, sendo que a Circe é uma puta de uma bruxa bonitona, assim, ela é filha de divindades também, então não é qualquer coisa que a gente tá falando. E aí uma divindade escolher ser uma tiazinha é meio nada a ver, porque remete a um estereótipo da bruxa clássica, né, que é aquela Quase a, senhora feia, quase a tá do ligado? Branca de Neve, né? Sim. E na real não, porque a Circe era pra ser uma armadilha mortal completa. Comida boa, uma mulher bonita, né? Ela faz um lugar com comida boa, né? Uma ilha bonita com outras moças que ela protege ali. O argumento de que os homens fazem mal às mulheres está presente na Odisseia, tá? Por incrível que pareça, naquele momento o Homero utiliza a Circe para falar que os caras que chegavam na ilha, eles queriam abusar das moças, a Circe enfeitiçava os caras e acabava transformando eles em animais. Outra coisa que é mostrado no livro que eu achei legal, no filme, na real, que eu achei legal, é que eles realmente mantiveram a questão de que os homens são. Eles têm animais que representam as essências deles, né? Então, alguns soldados viram leões, outros veados, É, outros tinha um porcos. cervo lá. Uhum. A E ela irmã acaba da, conseguindo. a irmã da bruxa virou um É, corvo, né? Então cada pessoa uhum, tem um animal que a representa, né? exato. Eu achei isso legal. Eu achei legal a forma como foi, né, meio que voltado ao horror fazer toda aquela transformação, já que transformou ela numa senhora, né, numa bruxa clássica. Poxa, totalmente dentro do aceitável, né, fazer aquela cena daquela forma. Mas eu queria muito ter visto a Circe real, sabe? Por uma questão de Mas é gosto, aquilo, que né? a Mulher bonita hoje em dia sedução, né? ofende, né? Então. Pois é, cara. Até a Anne Hathaway, ela tá mais senhora, né? Mas quando ela tava parecendo um pouco mais jovem, não dá destaque algum à beleza dela, que a Penélope tem uma puta de uma beleza. O Odisseu também é um cara bonito, né?
O Matt Damon tá bem caracterizado, é um ator bonito, só que não é relevante narrativamente, né? Isso é meio triste. E o Homero faz essa diferenciação de beleza, ele descreve, né, que quando os dois se encontram, a deusa Atena deixa os dois bonitos um para o outro, né, porque é um momento, né, que é um momento romântico, é um reencontro de um casal que realmente fez de tudo para se reencontrar, né? E teve seus altos e baixos e tudo mais. Então, olha como é louco, né? Um cara há sei lá quantos mil anos atrás conseguiu escrever algo que é atemporal, porque assim, eu não acho que o Odisseu e essa Penélope sejam mais reais do que o original, sabe, de comportamento de casal, né? Que com suas falhas e acertos, e expectativas, esperanças enfim, não acho que o Homero ainda consegue ser mais humano, refletir a humanidade muito mais do que o Christopher Nolan hoje em dia. É muito louco isso, sabe? Nem é uma crítica tão pesada assim, porque, porra, não dá tempo, né? Mas mesmo assim, cara, é perceptível, sabe? E Uma pra coisa que fechar. eu ia falar, só pra fechar mesmo, eu ia falar pra vocês, se vocês forem ir atrás depois de ver o filme, que é uma recomendação nossa, vejam o filme e depois leiam. Muito melhor do que fazer o contrário, tá? Além de ler a Odisseia e a e a Ilíada, primeiro a Ilíada e a Odisseia, peguem para ler focado na própria mitologia, né? Nós temos alguns livros que, tipo, tem o guia de mitologia, tem esse do Robert Graves, que são maravilhosos. Você pegar um box, você tem ali, tem tanto os contos dos deuses, contando origens e tudo mais, bonitinho, curto, tá? Para geração TikTok, perfeito. É bem direto e tem embaixo explicações do porquê a sociedade poderia estar interpretando os deuses dessa forma para explicar aquele período. Mas vocês não precisam ler, você pode ler só o conto, que é bem curtinho, os contos, né? E se quiser entender o porquê, o Robert Graves mastiga isso perfeitamente. Para vocês que não sabem, ele é a fonte principal dos livros do Rick Riordan, do Percy Jackson, né? É um puta de um historiador. E também tem esse aqui, ó. Muito bom, tá? Outra Dicionário parada. da mitologia. E ele você falar a letra, né? Se for procurar o Odisseu aqui, explica rapidinho quem é o Odisseu e para vários outros mitos. Um livro maravilhoso para quem quer manjar um pouquinho mais rápido né, de mitologia e consultar para ver se está de acordo, né? Ou sei lá, só complementar o que viu no filme, que eu acho válido, né, de qualquer jeito, para não ficar tão confuso, porque o filme, ele, para quem não tá manjando nada de mitologia, ele é confuso. Isso a gente viu, a gente foi assistir, é, eu, o Luiz, a minha namorada e a amiga da minha namorada. E, cara, a minha namorada manja um pouco de mitologia também, né? Mais ou menos no mesmo nível que eu. E. E eu manjo muito pouco. E tem muita coisa que eu não E, fazia a e menor a- ideia do que estava acontecendo. Porque você precisa de uma certa base sim, para entender a história. Eu acho isso um erro, porque já que ele fez um filme, eu acho que o filme teria que se explicar, né, em muitas coisas. Inclusive, a gente já vai entrar nisso. Mas para fechar aí, né, essa coisa das mudanças, né, do filme para a obra original, tem dois tópicos. Eu não sei se vai dar para falar os dois juntos, porque um é um pouquinho mais longo. Mas um é a Ilha dos Gigantes, que originalmente não existia na história original, né? E o outro é não a Mãe daquela do Odisseu. forma. Exato. Mas né, vamos começar aí com a Ilha dos Gigantes, né? Que uma Sim, coisa que eu já acho muito estranha é que no início desse filme ele já ataca três aventuras, né? Três batalhas logo em seguida, né? Então exato. a invasão de Troia, aí já mete a Ilha dos Gigantes, aí já mete o Ciclope, e acho que tinha mais alguma coisa já que já vai metendo uma atrás da outra, assim. Ó, o filme é Ciclope, aí os Lestrigões, que são os gigantes que a gente vê ali, né? De armadura. E depois a Circe, né? Acho que é assim, Ah, se eu não é. me engano. Tinha mais tretas ainda depois, mas E nessa ordem. depois Isso. teve a ilha do Apolo, que no filme é Apolo, só que no livro é o Deus do Sol, é o Hélio? Hélio, se eu não Ah, me engano. sim, com as vacas e tal, né? É que isso aí eu nem considero Exato. uma treta na ilha. A treta acontece É, depois, mas é muita é, ação pra pouco tempo de tela. Por que sim. que ainda por cima criaram essa parada dos gigantes e tal, né?
Então, o que que acontece? Ia ter mais coisa, mano, que eles cortaram, ia começar mais devagar, né? Começa no livro com eles fazendo pausa, saqueando, né, nos lugares para poder levar recursos. Aí encontram a Ilha dos Comedores de Lotus. Alguns soldados acabam morrendo tanto nas invasões quanto ficando para trás na Ilha dos Comedores de Lotus. Que a Lotus aparece no filme, ela faz com que quem coma se esqueça do mundo, né, da vida que vive, É, e é um basica- alívio, né? é basicamente aquela florzinha que o Odisseu tá comendo no final do filme. Isso, exato. E aí o Odisseu já conhecia a história dos devoradores de lotes e tudo mais, ele leva os lotes para o futuro, caso necessite, e logo em seguida eles vão para a ilha do, Trifemo? do Polifemo, e lá ele acaba usando no livro o Lotus contra o Polifemo numa bebida que ele tinha lá, num vinho. Aí, o que que acontece? Como que rola essa parada dos lestrigões, né? Eu tive até que consultar de novo para não falar besteira, porque eu tava esquecendo. Há um momento onde eles encontram a ilha que fica mudando de lugar, que é a ilha de uma divindade que é o Aeolus, que é tipo, eu não sei se ele é bem um deus dos ventos, mas eu acho que não. Ele é tipo como se fosse um semideus, um subdeus. Ele não é, ele é filho de divindades inferiores, digamos assim, sabe? E ele controla os ventos. Aí o que acontece? Ele faz um acordo ali com o Odisseu, né? Uma brincadeira. Tipo assim, olha, tá vendo esse saco aqui? Todos os ventos que levam vocês para longe de casa estão aqui. Então, se você não abrir, você vai chegar em Ítaca rapidinho. E aí, beleza, ele chega lá no navio e fala: olha, o Aeolus falou isso aqui, ó, que não é para abrir. Se a gente abrir, a gente vai ser soprado para muito longe. Se eu não me engano, no livro ele até fala até os Lestrigões, né? Até a Ilha dos Lestrigões, provavelmente. E não dá outra, porque acho que acontece quando eles estão dormindo. Os caras acham que o Odisseu ganhou algum saque Pra você ver como que do... a moralidade ela é muito relativa na obra original, né? Todo mundo é meio cretino, né? Nessa Exato. história. Eles ficam. E a brincadeira que o Aeolus faz é tipo assim: você vai levar esse saco lá para os seus soldados, né, lá dentro do navio, mas você não vai poder falar para eles o que tem no saco. Entendeu? Então, tipo assim, ele me deu isso aqui, ele falou que se abrir a gente tá ferrado. Ele não pode dar detalhe. E eles não confiam no Entendeu? Odisseu. Vão Não lá, abrem o confiam, saco e já não vão parar confiam. na ilha, né? Ele já não confiava, porque eles já estavam num clima, vai ficando cada vez pior o clima, porque o Odisseu tira eles do Ciclope, mas dá a lacrada, e aí eles acham que a culpa do Poseidon tá amaldiçoando o Odisseu só, entendeu? Então ele tá culpando só ele, então ele começa a virar um problema, né, em vez de só a solução, então fica balanceando, às vezes ele resolve o problema, às vezes a tripulação quer culpar ele, e aí fica nessa. E aí não dá outra, né? De noite os caras abrem o saco e aí eles vão parar na Ilha dos Lestrigões. O filme corta essa parte e faz, né, a próxima parada, né? E eu acho que dá dinamismo, mas eu não gostei dos visuais. Eu achei que. Eu entendi o que ele quis fazer. Eu interpretei dessa seguinte forma: eu interpretei que aqueles guerreiros fazem referência aos guerreiros medievais e que os cavaleiros medievais sobrepujam os guerreiros gregos. E isso eu não tenho do que discordar. As Entendeu? Se próprias fosse haver armaduras, um. elas são todas cobertas, né? No filme, Exato. eles têm muita dificuldade de derrotar esses gigantes porque a armadura é toda É, fechada, não tem aonde atacar. sim. Eu Mas então, interpretei eles existem. completamente assim. Na história original, Sim, eles existem e morrem sim, pra esses sim. gigantes, né? Uhum, morrem alguns e depois eles fogem, e aí acho que logo depois é a Circe, da mesma forma que é no filme mesmo. Só que o filme. Cortaram toda essa parte do saco de vento, né, tal. Que inclusive no Sim, Epic, que é o musical, né, que tá saindo agora, até tem uma música, né, aquela Keep Your Friends Close, né, que fala desse saco de sim, ventos e tal, e que o Nolan cortou. Eu, assim, ia tornar muito longo toda essa explicação do porquê que eles pararam sim, nessa ilha, né? Mas sim. é interessante, né? Pra quem é fã, gostaria de ver o saco de ventos no Pô, é filme. muito clássico, tanto que o próprio Rick Riordan usa no Percy Jackson, acho que no Mar de Monstros, eles usam lá pra se movimentar na água. Achei isso muito foda. É, Então, tipo assim, pra quem realmente curte mitologia, mano, sente falta dessas paradas, mas eu entendo a galera que realmente, mano, tá feliz com o que viu, só com o filme, tudo bem, gente. Só que assim, porra, velho, eu vejo tanta gente ficando puta porque a gente reclama de que podia ter sido melhor, sabe? Quer atacar a gente, que só quer reduzir.
que a gente fala, é óbvio que eu achei ruim questão de caracterização, né? De ter escolhido atores só por conta de agenda do, do Oscar. Sim, e a galera acha ruim, aí quer pintar a gente de preconceituoso só por causa disso, pô. Mas tem muitas coisas, muito mais coisa errada no filme e coisa que a gente sente falta do que só isso. Se fosse só mudar a etnia, até dava para relevar, mas tem muita coisa que faltou que é essencial, principalmente na moral da história. A moral foi resumida a uma moral, que o problema do mundo são os homens. Acabou, pô. Uhum. Ainda por cima tirou todas essas complexidades de cada personagem, né? Esse fator mais humano e mais identificável do Odisseu, essa cretinice que todos os soldados tinham, né? No geral. Então, Uhum, essas pequenas complexidades que fazem um humano ser humano, né? Essas relações sim, sociais. É triste, né? É triste, né? Eles é. reduzirem Mas, tanto o mas filme é, a isso. Mas mantenho a minha opinião sendo justo. Se a proposta de argumento é provar que o problema do mundo são os homens, ele faz isso muito bem, sabe? Originalmente já Dentro do fazia. argumento dele. Não, É, dentro do filme entendeu? faz, e originalmente É, também fazia. Só que ele, por algum motivo, quis fazer do jeito só dele, isso. então, É. né, teve esse resultado. E pra fechar, nessa parte aí das mudanças, teve uma coisa, né, que você acabou me contando, que foi retirada e que é muito bonita também no filme, que é, né, na história original, que é a mãe do Odisseu. Cara, o que aconteceu? Sequestraram a véia? O que aconteceu? Que ela desapareceu. Ela não é citada em momento algum, tá ligado? Queria saber um pouco mais Eu, dela. cara, eu acho que isso pega muito num ponto que eu não sei, eu achei até surpreendente como o Nolan quis retratar um Odisseu mais honrado, né? Aquele que observa a brutalidade masculina e fala assim, cara, eu faço parte disso aqui, é sério isso? É muito estranho, né? Porque ele bota o discurso, né, acho que até a Lupita fala alguma coisa também, né? Ele pede desculpa pro Telêmaco, né? Sobre a questão da guerra ter sido culpa dela e tal. É, para ele falar para a mãe, né? Fala para sua mãe que, poxa, sinto muito tudo o que aconteceu. Eu não achei ruim, não, tá? Não achei ruim isso, porque eu acho que a original falaria exatamente aquilo. E eu lembro que a Lupita tinha dado uma declaração falando que ela ia tentar é, interpretar de uma forma como se colocar, né, no sentimento da personagem, né? Então acho que deram esse espaço para ela fazer isso e eu achei legal. Tá caracterizada bem? De forma alguma. De forma alguma. Você nunca. Tipo assim, beleza, já escolheram ela pra ser. Mas aí o cara vai me apresentar a mulher mais linda da Grécia com a cara arrebentada na primeira vez que ela aparece. Porra, velho. É de propósito, tá ligado? É pra realmente ferrar com ela, inclusive, sabe? Tipo, poxa vida, mano. É pra você esquecer mesmo esse argumento, né? De que ela é bonita. É pra parecer piada, sabe? Enfim, mas mesmo com essa escolha horrível, a atriz fez o que ela queria e fez bem, que é tipo, essa fala dela eu achei legal, a forma como ela reagia ao Menelau, né? Tava meio tinha momentos legais, mas eu senti que tava. Pô, eu tô aqui à força. E não tem nada disso no original, tá? A Afrodite une novamente os dois para que ela não fosse executada pelo Menelau. Usa os poderes. E tem a parada da mãe dele aparecendo no Hades também, né? Uma parada Ah, assim é. tal. Então. Sobre essa. Eu acabei fugindo um pouco disso, mas o que que era o meu ponto, né? Que eu falei que eu fiquei surpreso que ele acabou mexendo com essa questão do Odisseu ficar muito honrado e bonitinho, muito certinho, e a mãe do Odisseu entrava para colocar de volta os pés no chão dele com a questão moral, que esse Odisseu já tem muita moral, entendeu? Ele já é um cara super correto. A mãe dele faz lembrar de. Você sente essa coisa, né? De casa, né? De como as coisas eram e tudo mais, e de como ele não conseguiu voltar para casa e atender as expectativas da mãe dele, né? Então é como se a mãe dele fosse aquela mensagem que você. Mano, olha que loucura, como o Homero ele é absurdo. É como se quando você, infelizmente, você Absolute infelizmente. Cinema. É, Desde há mais de 2000 anos. cara, muito louco, né? É como, sabe, como quando infelizmente você recebe uma mensagem de que algum parente seu morreu, tá ligado? É isso, mano, sabe? Ou um vídeo, sabe, de alguém que já morreu e da última mensagem da pessoa que já morreu foi isso, sabe?
o Odisseu acabou recebendo essa mensagem, né? Tendo essa comunicação com a mãe dele, e o que ele vê é a mãe dele, acho que rezando para ele voltar, sabe? Ela morreu esperando ele voltar. E isso mexe com ele, cara. Isso começa a mexer com ele ao ponto de ele falar assim, cara, agora eu vou fazer o impossível para voltar, eu vou virar o que tiver que virar, eu vou voltar. Então, é isso que a gente sente, sabe? Ele tava muito canalha, tava, sabe, naquela, tipo, tô me virando aqui para voltar, a gente vai dar um jeito, mas a partir do momento que a mãe dele aparece, que o Aquiles aparece, vira uma chave na cabeça dele. É a metade da história, né? É um ponto de virada dele que muda o personagem e que quando ele volta pra casa, aquele argumento Sim, de o mesmo Odisseu, ele não existe mais, né? Agora é um novo Odisseu. exato, E pra você ver como que exato. mudaram o Hades, né? O Hades originalmente teria esse deus, teria a mãe dele e tal, né? Teria algumas outras interações. E nesse filme ele mudou completamente. É o Agamenon, Sim, é o Sinon e tal. sim. Então, outra Senão parada que faz quase mudou que do o, avesso. o papel da mãe ali nesse quesito, desse Mas de uma forma sentimento, né, de... estapafúrdia também, né? É bem raso, mas é porque o Sinon lembra ele de casa também, né? Que ele viu o menino crescer na guerra, né? Mas, cara, não tem metade do impacto, velho. Todo mundo que eu conheço que leu essa parte chorou na parte que a mãe aparece, até na Imagina, música você do acha, Epic. você acha que sua mãe tá viva e você chega e você vê a imagem dela na tua frente, você tem a Você tá certeza. voltando pra Não, casa da não guerra e bate. aí você tá no mundo dos mortos, sua mãe já tá lá, tá ligado? Você fica, mano, olha isso. E cortou isso, cortou isso. Então, Por isso tipo, que eu falo que quando não tem texto pra falar, o Nolan é péssimo. Ele não consegue fazer cenas na qual só a imagem, a figura bem na frente da tela já é sim. chocante o suficiente, né? Já é emocionante o suficiente. É doído, mano. Mas é isso, sabe? Tipo, o Epic, né? O musical do George, ele é perfeito nisso, porque ele traz toda essa emoção na canção. As vozes são perfeitamente escolhidas. Ah, detalhe: a mãe do George faz a mãe do Odisseu e o Odisseu é o Caraca, George. que legal. Então, e fica incrível. Você sente que é especial, sabe? Sente que é arte de verdade. Isso a gente não tem mais, cara. Hollywood não traz mais isso pra gente. Não consegue mais. Mas, como eu já falei, não dá pra chamar o filme de merda, não é ruim. Eu, pelo menos, eu não consigo, não consigo. Mas fica muito aquém do original. E eu queria não conhecer tanto, que eu tenho certeza que eu ia sair muito satisfeito do cinema e eu ia estar igual esse. Desculpa a palavra, eu ia estar igual idiota aí, falando mal de quem achou ruim. Assim, não querendo jogar pedra no vespeiro, mas geralmente quem gostou muito desse filme, que achou a coisa mais genial do mundo, não manja nada, nem de Odisseia, nem de De cinema. mitologia. Porque mais pra frente, né, nós vamos falar aí dos erros como filme e já estamos falando de vários erros aí como adaptação. Então, ambos são Sim, medíocres, né, em certos pontos, e que se você não manja de nenhum dos dois, você vai acabar gostando. sim. Mas, né, vamos discutir um pouco mais. E quanto mais eu penso nesse filme, mais eu me Fica decepciono, mais pior. eu vejo que ele tem problemas. E eu falei que isso ia acontecer com você, tá? Eu falei que quanto mais É. a gente pensasse, Não, mais pior ele ficaria. sim. Eu Mas falei. depois no final, quando a gente terminar todas as ideias, a gente vai dar uma nota aqui e a minha nota não mudou na minha cabeça, tá? Bora ver se até o Desde. final ele não muda mais, né? Vamos ver. Porque pode ser que você me convença. E olha que eu só tô jogando fatos. Eu tô nem dando minha opinião direito. Sim, sim, sim. Mas só de jogar os fatos pra você ver, você começa a pensar: puta, tal coisa faz sentido. Puta, por que ele mudou Uhum, isso? Puta, por que tal coisa é diferente? Isso que eu acho muito interessante, né? sim. Então é isso, rapaziada. Essa foi a parte um, né, de uma série que vai sair durante a semana aí, da gente avaliando a Odisseia, dissecando ela aqui parte a parte, Porque eu acho que realmente uma todas. resenha. É que assim, a ideia original desse canal era fazer análises complexas de obras. E eu acho que todo mundo que se propôs a fazer uma análise de 20 minutos de Odisseia é pouquíssima coisa, cara. Pouquíssima coisa. Só nesse vídeo de mudanças, né? Fechando aí esse ponto de. As principais mudanças, né? Que teve da obra original pro filme, a gente já deve ter ficado aí, sei lá, uma meia hora ou mais falando disso. E todos os vídeos vão ser nessa base, né? A gente vai secar coisinha por coisinha, o que faz um filme ser bom, ou o que faz um filme ser ruim, que a gente não gostou e tal. Porque eu acho que, por enquanto, está tendo uma cegueira coletiva sobre esse filme. Tá todo mundo falando, não, que filme maravilhoso, que não sei o que e tal. Eu falo, calma, galera, calma. Bora dissecar essa parada. Bora analisar tintim por tintim e mostrar que não é um filme perfeito.
Não é o melhor filme que o Nolan já fez. E bora continuar, né, discutindo aí pontos que a gente acha muito relevante, que merecem ser discutidos. E até um Sim. diferencial, né? Quase ninguém tá Uhum. falando disso, né? A gente vai continuar aprofundando nossa opinião. Pra vocês terem a noção, realmente, mano, até no dicionário, que geralmente tem um pedaço pra cada personagem, a Odisseia e o Odisseu tem 4 páginas. Pra você ver que é tão complexo que o cara não tem como fugir de uma explicação grande, entendeu? E geralmente não é assim, pra quem tem o livro tá ligado. Mas enfim, é, ressaltando, né, aqui para finalizar esse vídeo, eu vou fazer isso em todo o vídeo no final, que, na minha opinião, cara, o filme é bom. Bom, não é realmente como o Luiz falou, não é o melhor do Nolan, mas, na minha opinião, é um filme bom. Vamos ver. Vamos fazer assim. Se ao longo dos vídeos vai mudando. Eu acho que vai. Eu já digo de cara, eu acho um filme mediano. Não é ruim, nem chega perto do bom, no meu ponto de vista. E eu duvido que eu vou mudar isso até o final dessa saga. Eu Fechou. acho que o Bigode vai. Eu acho que ele vai. Talvez, tem mais chance. Mas é isso, queria agradecer a presença de todos vocês. Se possível, deixem o like, comentem aí e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou. Falou.